Queira-me iluminar, discípulo do bem. Sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer hoje o sexto princípio básico da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Mas as pessoas podem estar se perguntando, afinal, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos dá de escolhermos os nossos caminhos para a nossa evolução até Ele. E aí, como sempre, nós vamos fazer o nosso roteiro através do Livro dos Espíritos de Kardec, que começa na questão 843. Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Resposta: visto que ele tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E na questão 844, Kardec pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Resposta: há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objetivo com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. E na questão 845, Kardec pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E na questão 846, pergunta: o organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta: o espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se o homem tem um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe o transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade. E na questão 847, Kardec pergunta: a deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento, e desde logo não tem mais liberdade. Essa deformação frequentemente é uma punição para o espírito que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. E na questão 848, pergunta: a aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Resposta: não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas.
E na questão 849, Kardec pergunta: qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas, mas como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. E na questão 850, Kardec pergunta: a posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Resposta: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. E agora nós vamos assistir um vídeo elaborado pela Federação Espírita do Paraná, onde é trazido para nós mais um grande palestrante espírita, Raul Teixeira. E ele vai trazer para nós o tema A Liberdade de Escolha, que na verdade nada mais é do que o livre-arbítrio na prática. Vamos lá. É muito importante pensar na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Indubitavelmente a escolha é nossa. Cada vez que você quiser avaliar o porquê que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifique o tipo de escolhas que você vem fazendo. A partir disso, começamos a sentir que todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Nós fazemos escolhas para a nossa felicidade, fazemos escolhas para a nossa infelicidade. Cada vez que nós escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, precisamos ter em mente que estamos buscando alguém que se afine conosco, que esteja junto a nós, com quem possamos compartilhar a vida. E essa escolha precisa ser bem feita. Não podemos escolher de escantilhão uma pessoa que a gente viu uma primeira vez e supor que tenha surgido um amor à primeira vista, que dispense esse conhecimento gradual, ponderado, que nós precisamos ter um do outro. E com tudo isso verificamos que ao cabo e ao fim não conhecemos bem as pessoas. É muito complicada essa questão da escolha, mas temos que escolher. É a opção nossa. Quando pensamos no alimento que desejamos para cada dia, que tipo de refeição queremos fazer, a escolha é nossa. Se escolhemos alimentos de graxa, alimentos condimentados, alimentos leves, vegetarianos, escolha nossa. A nossa condição orgânica a partir daí estará definida em função daquilo que escolhemos para a nossa alimentação. A forma como nós desejamos educar os próprios filhos, como é que nós vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-la numa religião? Em que religião? Vamos trabalhar com ela o pensamento político da família? Vamos ensinar aos nossos filhos a ver o mundo, a compreender as pessoas, a ter a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes? Como é que, afinal, queremos educar os nossos filhos? Vamos educá-los para que eles sejam os melhores da rua, do prédio, da escola, do bairro? Ou para que eles sejam melhores do que eles mesmos a cada dia? Nós é que fazemos escolhas. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. É certo que há coisas
que mesmo tendo feito escolhas, a decisão final não é nossa. Às vezes queremos determinada coisa, mas estamos submetidos à vontade de outros indivíduos. Assim se passa na política, por exemplo. Queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas há coisas que independem de nós. Há indivíduos que foram preparados, eleitos, escolhidos para atender a essas questões. Então foge à nossa alçada. Mas mesmo assim, na condição de cidadãos, nós poderemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, nos dirigir aos periódicos. Escolha nós. Ou podemos ficar devidamente acomodados esperando que alguém resolva por nós as questões. É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. E fazer escolhas é alguma coisa que não é tão simples. Se nós não aprendermos que a vida que levaremos estará em função das escolhas que façamos, não conseguiremos chegar a bom termo. Começaremos a culpar os outros pelas escolhas que são nossas. Começaremos a dizer que a culpa é do tempo, é dos santos, é de Deus, é da política, quando em verdade, na maior parte das vezes, o problema está amarrado às escolhas que fazemos. Vale a pena pensar que as escolhas estão atreladas ao que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa condição que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida e passarmos a implementar. Porque graças a essas escolhas que fazemos, a vida nos responderá positiva ou negativamente. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isto. A sementeira nossa é totalmente livre. Nada obstante, a colheita nos será obrigatória. Liberdade com Jesus é a opção que deveremos fazer. Não estamos proibidos da distração, do esporte, de namorar, de casar, formar família, de optar pela nossa profissão, de ter o nosso emprego, ganhar nosso dinheiro, ganhar muito dinheiro. Mas que tudo isso, fruto de nossa escolha, fruto de nossa opção, esteja clareado pela luz do Cristo. Somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona sobre nossas vidas é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres, como Jesus Cristo fez quando podia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros. Optou por descer à terra e atender aos carentes de médico. E então, meus irmãos, muito esclarecedora essa fala de Raul Teixeira. Nós vamos também trazer para vocês as palavras de Miramês no livro Filosofia Espírita, volume 17. Sobre esse assunto, livre-arbítrio, ele diz o seguinte: a vida na Terra é como que uma escola permanente, onde a alma aprende passo a passo as primeiras letras do abecedário espiritual na vivência. Os últimos toques de libertação são, pois, nos liames da carne, provando suas qualidades para novas caminhadas que a gradação das revelações irá mostrando aos que nelas se encontram aprendendo. O espírito mais adiantado, onde quer que esteja, mostra sua elevação espiritual. A verdade é para ser conhecida por todos os seres. Deus não tem privilegiados. As próprias entidades angelicais já passaram pelos caminhos que os homens estão trilhando. Esta verdade pode nos dar mais esperança e animar-nos cada vez mais nas lutas da carne.
Quando as paixões inferiores arrastam os homens para determinadas práticas repreensíveis, é porque são espíritos ainda ligados a elas por natureza íntima. A doutrina espírita é o Cristo de volta, como o fez no terceiro dia após o drama do Calvário, de modo que os seus braços de luz possam alcançar a humanidade inteira. Finalizando então esse tema livre-arbítrio, nós concluímos que, com as experiências que nós vamos acumulando, nós acabamos percebendo que os caminhos do mal só nos atrasam. Portanto, mais cedo ou mais tarde, nós acabamos descobrindo por nós mesmos e pelo nosso próprio mérito que o caminho correto e único para evoluirmos é o caminho do bem. E assim nós vamos nos melhorando cada vez mais, trilhando a seara do Cristo rumo ao nosso Pai Celestial. Fiquem com Deus. Mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos. Nos coloca com simplicidade